Você está em busca da prestação de serviço de um centro de formação de condutores? Então fica aqui comigo que esse café é para você! E quem está aqui ao meu lado hoje é Márcio Franklin, ele que está aí representando a Autoescola Radial. Márcio, um prazer recebê-lo aqui. Pra gente que é um prazer estar aqui. Toda vez eu digo, Fabiana, me convida para esse café. Chegou o café. Ah, café gostoso vamos tomar hoje. Com certeza. E vamos falar aí sobre uma nova portaria publicada de 30 de junho, né? Que vem para fixar, estabelecer os valores mínimos e máximos dos serviços prestados pelas autoescolas. Sem dúvidas aí, é uma vitória para a categoria? Vamos lá, né? A gente tem que trabalhar por partes. Quando a gente fala em precificação, né, a gente também tem que analisar todo o custo operacional. Né? Durante todo esse período do mês de junho, né, e julho, nós viemos divulgando, porque nós sabíamos que essa portaria iria sair. Ela saiu em julho e vigorou exatamente no dia 31 do mês passado. Né? Muitos clientes, né, aqueles que estão procurando agora o processo de primeira habilitação, ficaram assustados com os novos preços. Com os novos valores. Na realidade, Fabiana, eu digo que foi um reajuste que foi feito, né? Porque o custo operacional da primeira habilitação ele é um custo elevado. E o que o cliente muitas vezes ele não entendia era que quando se falava de processo A e B, né, nós tínhamos a categoria A como um brinde para aquele cliente. Né? Porque o custo operacional da categoria A, apesar dela ser um pouco menor em relação à categoria B, aquilo que era cobrado não cobria. Né? Mas nós tínhamos outras taxas embutidas no processo que visava essa equiparação. Né? O que o Detran fez através dessa precificação e baseado na legislação que reza sobre as licitações públicas, que é exatamente a base, né, para essa portaria, foi exatamente pegar todo o processo e precificar por hora. Né? Por isso, quando você fala em valores mínimos e máximos, nós temos por hora aula. Hora aula teórica, hora aula da categoria A, da categoria B, da categoria D, da categoria E. E aí tem um valor mínimo e tem um valor máximo. Né? A autoescola ela pode trabalhar no mínimo, pode trabalhar no máximo, ela pode trabalhar no intermediário sem problema nenhum. O que significa dizer que não existe uma padronização de preço. O Detran não disse custa X. Isso, o que existe é o valor mínimo e o valor máximo. E o valor máximo que você pode navegar naquilo ali. Com relação à vitória, eu acho que a vitória principal não é nem para a categoria, mas sim para o cliente. Né? Por quê? Porque você tinha algumas discrepâncias no mercado. Eram coisas assim absurdas. Por exemplo, eu não digo nem dentro da nossa realidade Camaçari, mas enquanto nós trabalhávamos aqui com categoria A e B por R$ 2.300, nós íamos em Salvador e em outras regiões, em outros municípios, R$ 1.500. Eu, enquanto gestor, eu me perguntava, o que é que um cidadão desse faz? Que mágica é essa? Porque assim, os custos operacionais são praticamente idênticos, porque nós temos um sindicato, o salário do funcionário é baseado pelo sindicato, questão de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, o salário em si, a alimentação, né, o ticket de refeição, é tudo padronizado. Então, assim, o que é que vai diferenciar de uma escola para outra? O número de funcionários que ela tem. Sim. Se o ponto é alugado, se o ponto é próprio, mas é tudo muito parelho. Então, não justificava. Por exemplo, a Autoescola Radial está trabalhando por R$ 2.300 e uma autoescola ali em Salvador trabalhar por R$ 1.500, por exemplo. Então, eu acho que a vitória é da população em geral, porque agora sabe que vai ter autoescolas dentro do mesmo nível, dentro do mesmo padrão, né? Tanto de qualidade, de serviço, de estrutura, porque ele vai estar ali trabalhando entre mínimo e máximo. Vamos trazer para a prática para que as pessoas possam entender uma habilitação categoria A. Quanto custava, quanto ficou hoje? A mesma coisa com uma B. Você falou aí que a A era praticamente um brinde quando né? Exato. Quando eram as duas tiradas ao mesmo tempo. Como é que ficou agora? Pronto, vamos lá.
Isso eu falo em linhas gerais, em linhas gerais, e aí eu posso dar um exemplo. Radial. Exatamente, vamos lá. Categoria A, nós estamos trabalhando por R$ 1.400. Isso já estava incluído todas as taxas do processo, exceto o laudo do exame. Como ficou hoje, Márcio? R$ 1.690. Ok? Então nós tivemos um aumento ali de aproximadamente R$ 300. Exatamente. Né? Categoria B, nós trabalhávamos por R$ 1.800. 1.800, 1.850, isso variava muito. Né? Pagamento à vista, pagamento do cartão. Como ficou hoje? R$ 2.052. Então houve um acréscimo aí de R$ 250. Só, Fabiana, que tem um detalhe que muita gente não sabe, é por isso é importante hoje estar aqui nesse bate-papo com você. É que nós vamos trabalhar com um preço fixo do início ao final do ano. E todo mundo sabe que os custos são variáveis. Sim. Então nós vamos trabalhar, exemplo, vamos pegar 2023. Vamos começar 2023, suponhamos que vai aí ter um pequeno reajuste, categoria B, R$ 2.200. Um exemplo, estou chutando números. Nós vamos trabalhar por R$ 2.200 do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Perfeito? Então a gente não vai ter autorização para dar um centavo de reajuste. E a gente sabe que durante esse período a energia vai subir, a água vai subir, manutenção de veículo, combustível. Então tudo isso ele tem que ser levado em consideração, né? Porque a notícia que chega até a gente é que é absurdo, que é extorsão, que isso é roubo. Eu digo, gente, vai para planilha, vai para número para você poder entender. Porque o custo operacional nosso é alto. A margem de lucro de um CFC hoje, pode ser aqui em Camaçari, Salvador, enfim, Bahia como geral é de 20% apenas. Então não é algo tão lucrativo como quem está de fora acha. Dá uma pausa rapidinho aqui para pedir para você ativar as notificações para que você possa ficar por dentro de todos os cafés com Fabiana Monte. Além disso, aproveita e deixa aquele like aqui. Você falou, Márcio, sobre essa diferença estúpida, né? Em relação à precificação que era estabelecido antes entre as autoescolas. Um exemplo, uma trabalha com 1.500, uma outra 2.300. Um exemplo. Perfeito. Um cidadão que optar por uma autoescola que, porventura, continue trabalhando fora desses parâmetros de mínimo e máximo pré-estabelecido pelo Detran, quais riscos ele corre? Pronto, vamos lá. Eu digo que a população ela tem que ser a fiscal agora. Até porque nessa portaria, Fabiano, é bom deixar claro, houve a participação do Detran, do nosso sindicato e do Ministério Público. Sim. Certo? Então o Ministério Público, ele participou de todas as sentadas. E é interessante que, inclusive, isso já foi denunciado no Ministério Público, o Ministério Público já arquivou o caso, porque ele mesmo participou dessa negociação. Então é interessante saber disso. O que é que acontece aí, respondendo a sua pergunta? Suponhamos que Fabiana hoje achou a bolacha quebrada. Diz, poxa, aquela autoescola aí está mais barata. A autoescola que vender mais barato do que aquilo que foi estabelecido, ela vai estar descumprindo a portaria. Qualquer gestor de CFC sabe que descumprir o regimento do Detran, a autoescola ela é suspensa de imediato por 30 dias e quando a autoescola é suspensa, ela não pode funcionar para absolutamente nada. Então você prejudica todos os alunos que estão ali matriculados. Porque vai ficar 30 dias exatamente sem ser ministrada nenhuma aula prática, nenhuma aula teórica e não é marcado nenhum exame durante esse período. Então o investimento que Fabiana fez, ela vai ficar paradinha, aguardando que a autoescola faça a sua defesa e que o Detran se posicione sobre. Né? Mas já ficou claro que o candidato que encontrar uma autoescola que cobre mais barato, ele pode ser penalizado. Porque se a autoescola perder esse processo, ela pode ser cassada. E aí, o barato saiu caro. É verdade. É o que a gente costuma ver com muita frequência, exatamente. Né? E isso já ocorreu aqui em Camaçari. A gente sabe que algumas autoescolas, independente de precificação, algumas autoescolas aqui já fecharam e deixaram os candidatos à venda vivos. Aproveitando esse gancho aí do barato que sai caro, o que você diria para as pessoas que procuram serviços de autoescola por preço? Pronto, vamos lá. Hoje, nós vamos ter aqui o valor mínimo e o valor máximo. Né? Mas, de maneira geral, você que procura um CFC, primeiro você deve buscar a referência. Essa indicação. Sim. Converse com quem fez. Pergunte sobre a estrutura. Por exemplo, Fabiana chegou agora na autoescola radial e vai na autoescola X. Fabiana pegou todas as informações. Foi na autoescola X. Né? Quais são as informações que Fabiana deve levar em consideração aquilo
que ela pegou de informação na radial. Qual a sua estrutura? Quantos veículos você tem? Qual é o prazo que é estabelecido no contrato? Porque todo candidato à autoescola radial ele tem um contrato que vai ser estabelecido para ser entregue o serviço a ele de 60 em até 240 dias. Poxa, Márcio, isso vai variar de acordo com o quê? Com o investimento que ele faz. Né? Então, sempre nós trabalhamos assim. Com essa nova precificação, nós estamos trabalhando com o nosso prazo de até 120 dias. Porque a gente ficou meio restrito. Um exemplo, nós trabalhamos por R$ 2.300. Isso por um prazo de 120 dias. Mas Fabiana chegava lá e dizia assim, Márcio, eu preciso de minha carteira para ontem. Nós tínhamos o Express 60, que custava exatamente R$ 3.500, ou seja, R$ 1.200 a mais. E o Express 60, por exemplo, você não saía com 60 dias, você saía com 45 dias. Só para você ter ideia. Por quê? Porque eu tenho um veículo à sua disposição, né? Para você realizar a aula. Para você realizar a aula de imediato. E eu tinha um instrutor, eu tinha um profissional parado, para quando a hora a Fabiana chegar, ela ser atendida. Então você tem que verificar, é estrutura, é prazo em contrato, né? Se a autoescola está devidamente registrada no Detran e no sindicato, porque aqui na região metropolitana, graças a Deus, está todo mundo 100% seguro. Mas no interior da Bahia tem muita autoescola fake news. Isso, infelizmente, ainda acontece, pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia, né? Mas a gente sabe que tem alguns CFCs que utilizam marca, utilizam nome, matriculam e dão no pé, né? Isso acontece no interior. Salvador e região metropolitana, a fiscalização ela é mais efetiva. Então, o fundamental é você ver a estrutura, ver o atendimento, observe o ambiente, veja o seu prazo em contrato, observe a frota dessa autoescola, né? Se são veículos novos, se são veículos completos, com ar-condicionado, com direção. Porque hoje você faz um investimento desse. Para você, por exemplo, ministrar uma aula em um carro sem direção hidráulica, sem ar-condicionado na nossa terrinha quente, é meio complicado. Então, você que procura uma autoescola, primeiro se informe. Eu digo sempre, entre nos grupos, vai lá, peça referência. Estou precisando fazer autoescola, alguém me indica alguma? Vai lá para você ver. A gente sabe que hoje com as redes sociais aí fica mais fácil a gente estar observando ali as dicas de cada um. Agora também vale levar em consideração o seguinte, cuidado com as fakes, né? Porque a autoescola radial, como é a autoescola mais ativa nas redes sociais, volta e meia eu tenho que estar lá respondendo aquilo que eu sei que é fake, né? Que muitas vezes é plantado ali, mas faz parte de todo o processo. É verdade. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Matei a minha vontade. Ai, que maravilha. Vim tomar o café. Fico muito feliz. Toma um cafezinho, Márcio. Vamos agora, vamos brindar, né? Vamos brindar, vamos tomar um cafezinho. Seja sempre muito bem-vindo. A hora que quiser convidar, a Autoescola Radial está sempre à disposição. Conteúdo para as nossas pessoas. E você que está aí nos assistindo, até o próximo Café com Fabiana Monte. Podemos começar? Pode. Depois que edita, fica tudo lindo. Fique tranquilo. Fica, né? Até uma maquiagem você joga lá, viu? Ela faz, minha filha. Cada maquiagem. Você não tem noção.